Amém? Pode sentar, amados. Primeiro eu quero agradecer aqui, o convite, pastor William, um amigo, um irmão, a pastora Nilma, também, essa igreja que eu amo tanto. E estamos aqui de volta para trazer a palavra, Eu sei que vocês já receberam um pouco do que Deus tem para entregar para vocês, para mim, na noite que nós estamos. Mas Deus ainda tem mais. Agora, você vai se ligar no céu, porque a palavra diz que aquele que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado da terra também será. Se a gente tiver apenas como mais um, a gente está desligado, e não há possibilidade de receber de Deus as bênçãos se a gente está desconectados. Então nós vamos conectar no Senhor. Hoje é um dia especial, um dia onde se comemora o Dia do Pai, sabendo nós que é a mesma coisa de igreja. Às vezes a gente acha que está dentro da igreja no domingo ou nos estudos bíblicos, a gente já está no céu. A igreja somos nós. Aqui é o templo, onde a gente vem se reunir, ver os irmãos, orar uns pelos outros, agradecer a Deus em união, em comunhão. Mas a gente vai andar com Jesus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Porque se as palavras do Senhor não estiver em mim, não estiver em nós, e se a gente não estiver nele, é vã a nossa oração, é vã a nossa fé, é vã a nossa crença, é vã tudo que a gente fizer. E até bater palma e cantar é até pecado. Se a gente chegar dentro da casa de Deus, não só a casa de Deus que eu digo é igreja, mas a tua casa é igreja também, é um templo. Se você for orar com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, você está pecando. É até falta de consideração a Deus. De nós, do nosso coração, da nossa mente, tem que sair o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Então a gente tem que orar pedindo a Deus permissão, perdoando as nossas faltas, nossos erros, e pedindo a Ele a permissão para que a gente possa, a partir dali, orar. Ou seja, é uma maneira que a gente, quando Gedeão foi colocado à prova, que ele pediu as provas a Deus, o anjo apareceu para ele, E ele questionou, perguntando se é da tua parte essas palavras. Então, vamos fazer um teste. E aí ele fez a prova da lã, Amanhecer coberto de orvalho e também não amanhecer. E ele pediu permissão. Se me permita, eu quero te fazer mais uma pergunta. Isso é uma consideração, a gente entender que nós somos pecadores, que nós estamos na terra e Deus está no céu. O trono de Deus está no céu. Assim também aconteceu com Abraão, quando Deus disse que havia de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão foi perguntando: Senhor, se tiver tantos, o Senhor destrói? Deus foi respondendo: não, Abraão, se tiver tanto, não, se tiver tanto, não. Aí quando Abraão fez a última pergunta, ele falou: Senhor, se me permitir, se tiver 10, Deus disse que não destruiria, mas não tinha 10, só tinha Ló e a esposa e as 2 filhas. Ou seja, é uma questão de reverência e a Deus, para a gente sair abençoado. E hoje é um dia especial, dia dos pais, É um dia onde o pai, ele é pai. Hoje em dia nós temos muitos pais que são patetas, ou seja, são pais que não respondem mais pela sua figura de pai dentro do lar, diante dos filhos.
O filho, ele quer ver o pai um herói, um super-herói. Quando um filho está num apuro, eu lembro quando eu era menor, ainda juvenil, quando eu estava num apuro, eu falava, vou chamar meu pai. Eu não falava assim, vou chamar minha mãe. Porque a figura do pai, chamar meu pai, eu estou tentando dizer que ele é o meu herói no sentido da força, da agilidade, da luta. E hoje muitos filhos não veem isso. Muitos filhos hoje é quem vai aconselhar pai. Criança de 10 anos, de 8, de 12, em vez de ter um pai como um exemplo, um fortalecedor, um protetor, é o pai que está sendo a criança e ele está assumindo a responsabilidade de poder aconselhar. Está trazendo instabilidade emocional para aquela criança ou adolescente. E nós somos pais, a gente tem que ter esse exemplo. Ser um pai verdadeiro e um pai em Cristo, para que os nossos filhos tenham condições de caminhar e se espelhar naquilo que a gente, através de Cristo, representa para cada um. E parabéns para todos os pais, né? Para as mães que são mães com funções de pais, avó com funções de pai, parabéns para todas vocês. Avô também com função de pai, parabéns. Agora nós vamos à palavra. A palavra vai ser lançada lá no quadro. Nós vamos ler, vocês vão ler comigo. E a palavra diz, não a que vai ser lançada hoje, que nós vamos ler sobre João. Vamos falar do Pai Deus, que é nosso Pai. E dentro da palavra também diz, né, que nós temos que invocar o Senhor enquanto Ele pode ouvir. E nós temos que buscar Ele enquanto nós temos a condição de encontrar. Então aqui, na função de pregador, acredito que, usado pelo Espírito Santo, eu já senti a presença de Deus com o louvor. Quando eu botei o pé ali, eu já senti a presença. Porque a casa está cheia da glória de Deus. Só não sente quem não quer. Porque tudo é pela fé. A gente não vai enxergar que nem eu enxergo vocês e vocês a mim. Pela fé a gente vê o céu aberto e os anjos de Deus descendo, aquela alegria e subindo. E Jesus contemplando a adoração de cada um. Então aqui nós vamos invocar o nome do Senhor. Vocês vão fazer a mesma coisa para a gente receber. Se der vontade de chorar, chore. Não prenda, não fica com vergonha. Você está adorando, adorar. Esquece que tem um fulano do lado, do outro, é adorar. Com teus olhos fechados, você vai ver a escada descendo do céu, que nem Jacó contemplou. Mas se a gente ficar olhando para o lado, olhando para o outro, pensando no irmão daqui, o problema que está lá fora, o que vai resolver amanhã, esquece, acabou. O momento é esse. Se Jesus vier nas nuvens, agora, aquele que estiver ligado vai subir. O que estiver aqui dentro, mais ligado no problema de amanhã, de depois, de repente, quando desligar, a igreja está vazia, ele vai só contemplar todo mundo subindo e ele perguntando, por que eu não fui? Não esquecer isso. O amanhã é de Deus, que pertence a Deus, e Deus é quem resolve. Amém? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amados, o que acontece? Qual é a razão do pastor William, mais a sua esposa, a sua família, estar na frente de uma igreja, com todas as responsabilidades que eles têm, espiritual e material, financeira, para manter? Se a presença de Deus não está aqui, para quê?
Tudo isso é vã. O irmão tocando no teclado, a Suzana, nosso amado no violão, no baixo, Pedro na bateria, os demais na mesa, cantando. Tudo isso é vã, tudo isso é bobeira. Se Deus não estiver, se Deus não for o centro, se não for Cristo o centro, não tem valor, não tem. Estão buscando a própria glória, a própria vaidade, aparecer. Estão fazendo que nem os seduceus e os fariseus e o Sinédrio, alguns daqueles que julgaram injustamente mataram Jesus. Não tem nada. Quando Deus chegou para Moisés, Deus chegou num momento que estava demais. Deus falou: Moisés, eu não vou mais seguir vocês. Em outras palavras, Deus não ia abandonar. Que os anjos estavam presentes, Deus estaria presente, mas de lá. Porque ali Deus estava acompanhando. Deus estava na nuvem, seguindo eles. Moisés falou para Deus: Senhor, se a tua presença não estiver no meio de nós, não permita que a gente siga. Qual é a lógica de Israel ir para a terra prometida, se tu não estiveres conosco? Qual é a lógica, Senhor? Senhor, qual é a lógica de eu vir pregar, de eu vir cantar, de eu adorar, de eu louvar, se o Senhor não estiver presente, não estiver no meu meio, se a minha adoração não te agradar? Não tem lógica, Senhor, porque não tem para onde ir. Jesus falou para os discípulos depois de um grande discurso. Tinha dezenas de pessoas, começaram a sair, um por um, sobraram os discípulos. Eles questionaram, é palavra dura demais. Talvez se fosse palavra mole, a gente tinha 1 milhão. Talvez se fosse pregação cheia de emoção, cheia de conquista, cheia de promessas vazia, de muita prosperidade, sem ninguém fazer nada. Jovens, todo mundo aí comprando casa, apartamento, chave de carro. Se o jovem não está nem estudando, não está nem querendo ser um empresário, isso é promessas vazias. A igreja estaria cheia, cheia que não caberia aqui dentro. Para quê? Se a presença de Deus não estiver, meu irmão. É melhor ter um ou ter dois com a presença de Deus do que multidão sem Deus. Não adianta. E quando esse mundo ele chegou a um ponto que não tinha mais para onde ir, o único caminho era Deus enviar o Filho dele, porque todas as maneiras que Deus buscou antes não deu certo, no sentido de o homem ou os profetas serem mortos e os homens ter falhados. Teria que ser mais do que um homem, teria que ser um Deus para poder resgatar a história, porque o homem estava destituído. Quando Eva e Adão saiu do paraíso, que eles foram expulsos do paraíso, o homem perdeu a cidade santa. Aquela cidade não pertencia mais os dois, e nem a mim, nem a você, e nem aos milhares que virão antes, os que vieram antes e os que virão depois. Perdeu, acabou. E para conquistar, tem que conquistar novamente. E todos os que Deus enviou, não conseguiu convencer a milhares que a cidade prometida era melhor do que o mundo sofrido que eles viviam. Teve que vir Jesus. E aí, quando Jesus vem, que ele é enviado como um homem, como uma criança, porque se ele é enviado na condição espiritual, do jeito que ele está lá no céu, muitos iam correr atrás dele, porque tem muitos que correm atrás de aparência, e Jesus era muito aparentado. Se ele viesse, estava brilhando com uma roupa mais brilhosa do que a neve,
poderoso, num cavalo poderoso, cavalo de fogo, muitos correriam, os pequenininhos ficavam de fora. Mas Jesus veio como pequeno, sem aparência. Aí rejeitaram ele, porque queriam um Jesus na altura de um Deus que hoje está no céu, que nem Jesus está, naquela condição. Jesus veio para poder resgatar aquele que tem um coração puro. O que tem, o que não é vaidoso, o que ama, o que sabe perdoar, aquele que é humilde, aquele que é manso. Ele veio para esses que quiseram. Mas esse Jesus, ele vai curar muitas pessoas. Ele vai fazer milagres, ele vai trazer a promessa que ele tem uma cidade, que ele é o Pai, o que o Pai está nele, e ele vai fazer uma promessa dizendo que ele é o Filho de Deus, numa época em que o povo de Israel, os descendentes que estavam ali em Roma, viviam sofrendo, perseguidos, escravizados pelos romanos. E se não bastasse, ainda tinha os fariseus religiosos que também perseguiam eles. Morrendo de fome, tudo que produziam, parte de quase tudo era para pagar impostos. Viviam escravos, mesmo tendo as posse, era tomada, só dava a eles aqui que era na medida, bem pouquinha. E esse Jesus, ele aparece. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que aquele que está sofrendo, que está doente, que está enfermo, um dia vai chegar no céu, não vai ter mais clamor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, ninguém vai chorar morte de ante querido, de familiares, tudo é alegria, que lá tem um rio, além do Rio Azul, onde as ruas são de ouro e os muros são de jaspe. Ele está dizendo, ele chega prometendo tudo isso. Milhares seguem ele, crê nele, e outros 12 que ele escolhe vai seguir ele. E esses 12 que vai seguir Jesus, abre mão de si próprio, nega a sua própria vida, nega a vaidade que viviam, nega aquela profissão que era mais honrada na época, que muitas vezes era mexer com peixe, ser empresário, que nem Pedro era empresário, tinha barcos, ele e o irmão, e de repente eles abandonam a barca, abandonam tudo, e vai andar, caminhar, chorar, sentir sede, sentir dor, muitas vezes a falta de um suco gelado, que talvez nas suas casas teriam um pão na hora certa, o lanche da manhã, da tarde, da noite, e de repente vai ter lanche ou pão se por um acaso alguém oferecer. E eles vão seguir esse Cristo, que eles estão vendo milagres, eles estão vendo prosperidade. Esse Cristo vai ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim, onde há choro, tristeza, velório, e de repente ele manda parar o enterro, ele toca lá no caixão, e o morto jovem ressuscita e vira tudo alegria. Lázaro está morto, Marta, Maria, todos os que são amigos choram, sofrem e sofrem muito. E Marta, de repente, mas Maria, além de perder o irmão, vai perder o sustento, a representatividade do lado da casa, e tudo é sofrimento. Ele ressuscita Lázaro, tudo se torna alegria, porque o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria veio pela manhã. E aí ninguém vai lembrar mais de Lázaro morto, é só alegria, abraço, felicidade. E esse Jesus, ele vai alimentar uma multidão por 2 vezes, poucos pães, 2 peixinhos, e vai alimentar. E esse Jesus cria uma amizade, cria uma alegria, ele cria
ele muda o ambiente, os pequenos se sentem fortalecidos, os romanos já não têm mais o poder sobre todos eles, porque Jesus está ali dando proteção, é presente, é presença, e ali tudo vai acontecendo, mas de repente, amém? Amém. Esse Jesus, nós vamos ler agora a segunda parte. Aleluia. Em Mateus 27, vamos ver o que vai acontecer. Amém. 27, Mateus, Pedro. O versículo, glória a Deus. Deus vivo, Deus seja louvado. Amém, né? Amém. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Ou seja, esse Jesus, que é a esperança de milhares, que traz dizendo que Ele é o caminho, que ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele, porque Ele é o caminho que a pessoa vai caminhar e vai chegar ao Pai, e que Ele vai falar para o Pai as coisas boas de todos que fizeram, e que não era para ter desânimo, porque Ele voltaria um dia para buscar a igreja, e os discípulos acreditaram. Lá no jardim do Getsemane, Pedro corta a orelha de um soldado. E Jesus ali vai fazer mais outro milagre. Ele vai pegar a orelha do soldado e vai colocar no mesmo lugar, sem ficar cicatrizes e sem medicamento para evitar infecção bacteriana. Mas ele é preso. Ele não tem poder do homem ali para quebrar as correntes. Ele não usa o poder que ele tem para pedir a Deus que mandasse legião de anjos para matar todos ali, para destruir. Ele se deixa ser pego, ele se entrega. Ele não tem palavras para reagir, para se justificar, para pedir que ele seja livre, libertado, para poder ali estar com os seus discípulos. Ele não tem uma atitude. Ele apenas se torna um homem comum. Sansão, quando ele tinha o poder, Sansão era capaz, que nele fez, matar dezenas de soldados bem armados, filisteus, somente com a queixada de jumento, a mandíbula do jumento. A mandíbula, ele matou, porque o poder estava nele. Deus estava ali com Sansão. Ele era apenas o homem, mas quem estava fazendo o efeito era o anjo de Deus. Quando Sansão perde essa representação do céu, ele se torna um homem fácil. Ele não tem força para bater em 5. Ele está sem poder. E Jesus, ele deixa o poder dele do céu e vai fazer aquilo que um homem comum faz. Ele não tem força, ele não tem palavras para revidar, ele não se autodefende no sentido de questionar, como ele sendo um próprio advogado, para ele ser livre. Não. Pilatos chega e diz: tu é o Cristo. Ele não abre a boca naquele momento e diz: eu sou o Cristo, eu estou aqui no mundo, tenho uma cidade santa, eu preciso continuar pregando o Evangelho, então me liberta, porque eu não vou fazer motim, não haverá rebelião. Ele não abre a boca para falar isso. Ele vai responder: tu dizes.
Ele diz, você está dizendo. Ele não se engrandece. Às vezes a gente tem um bem, a gente sai, eu comprei um carro. Eu comprei um carro para mostrar para todo mundo que você pode. Jesus, ele em vez de dizer, eu sou eu mesmo, ele diz, tu está dizendo. É humildade. Mas esse Jesus, ele vai morrer. Ele é preso. E quando ele é preso, que ele vai para a cruz, que os discípulos e os seguidores de longe, os de perto, vai entender que a coisa é real, que ele vai morrer mesmo. Assim como dezenas de outros morreram no passado, ao longo dos anos, e nunca ressurgiu, morreu, os ossos se acabaram na terra, e ninguém tem relato que alguém viveu novamente. Jesus, na interpretação de muitos, seria da mesma forma. Mas ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que está aqui. Ele é o Cristo que morreu por nós e depois ressuscita. Ele é o Cristo, junto com Deus, que não nos abandona. Ele não nos abandona. Mas está doendo, está difícil. Os obstáculos, a vida, o dia a dia, ele está sempre com você. Você jamais será abandonado, porque ele é fiel. Ele é bom o tempo todo ele é bom. Mas ele morre. Quando ele vai para a cruz, há uma revolução. Os ventos se agitam. As ondas do mar não são mais da forma que é. As estrelas do céu, o sol, a lua, o firmamento tem o desejo de se abalar. O sol tem a vontade de cair e acabar com tudo. Porque o Criador dele está na cruz. O prego tem vontade de se entortar na hora de bater. O martelo não tem vontade de dar pancada. O madeiro, a árvore, se arrepende. O porquê ela existiu. Era melhor não ter existido para criar um madeiro, para dela sair aquela cruz. Amados, mas tudo fica do jeito que foi. O sol não pode cair, a lua não pode deixar de existir, as estrelas não podem cair, a terra não pode tremer de maneira de destruir todos. Porque mesmo ele na cruz, tudo está no controle. Ele sabe que se cai sol, se a lua se rebela, mesmo em defesa dele, haveria uma catástrofe para nós. E ele queria, depois daquilo tudo, que ele sabe que ele vai ressuscitar, te chamar filhinho, serva querida, filho amado, eu estou do teu lado. Pode contar para mim o que tu precisa. Conta onde está a tua dor, que eu estou do teu lado. Tem uma cidade santa, tem uma pedra que só tem teu nome só você vai ver. O céu, a terra e o mar, os anjos, tudo está em favor de vocês. Tudo vai servir vocês. Então, o martelo não entorta.
Ele permanece fazendo a função pela qual ele foi criado. O madeiro também não vai deixar de ser madeiro, porque ele vai exercer a função pela qual ele existe. E tudo fica estável. Mas a luz do mundo vai morrer. O sol não se vê razão para ele brilhar. Para quê? Se a luz do mundo, muito maior do que o sol, apaga, o sol se sentiu injusto brilhar, o sol se escureceu. A terra chora, geme, grita, a terra vai se manifestar, a terra treme, a terra vai tremer, um terremoto. O véu que estava no templo, que separava, que fazia com que aqueles que eram mais pobres ficavam lá do lado de fora, aqueles que tinham poderes econômicos, condições, posse, nome, instrução maior, é quem podia ultrapassar o véu, ou alguns que se sentiam privilegiados, aquele véu rasga. O vento balança, o véu diz: não tem razão para ter separação, não tem razão para uns ficar lá na rua e outros privilegiados. Não vai separar mais. O templo é para quem quiser entrar. A casa aqui de Deus, pode vir quem está nas drogas, pode vir quem está no vício, pode vir quem está no mundo, no pecado, porque a casa ela é de Deus, não separa mais. Aqui não é só de quem está limpinho, de quem banhou, de quem comeu, ou de quem tem roupa bonita, perfume. Se vier uma pessoa drogada, uma pessoa que não tem uma banha 4, 5 dias, ele também entrará, e aqui dentro dessa casa ele receberá a presença do Espírito Santo, porque não existe mais separação. Mas aí Jesus morre. Aí sai a notícia. O discípulo fica perdido. O discípulo se pergunta: o que eu faço? Pedro volta para a pesca. E a vergonha? A gente pregou tanto, falou tanto dele, andou com ele, e agora nós vamos ser perseguidos, vão matar, vão gozar, vão humilhar. E o que eu vou fazer da vida? Foram mais de 3 anos acompanhando. Eu vi, que nem André, eu estava lá no casamento de Benjamim, no dia que ele transformou a água em vinho. E agora, o que eu faço? Começam a chorar, se escondem com medo de ser perseguido. Isso em questão da morte até a ressurreição, 3 dias. Olha o tanto de sofrimento, só 3 dias. O discípulo no caminho de Emaús vai embora. Eu não vou ficar em Jerusalém. Foi embora para Emaús, cidade, 15 quilômetros de Jerusalém. Triste, chorando. As mulheres não se aguentando mais. Maria, irmã de Lázaro, que ungiu Jesus, quebrou aquele vaso de unguento. Para quê? Disseram para ela: mestre, para quê? Tanto desperdício. Ela quebrar esse vaso tão para ungir teus pés. Questionaram Jesus. Para quê? Será que ele estava correto? O questionador? Porque aquele unguento não tinha mais efeito. O homem morreu. Há choro. O inferno treme, porque sabe que aquele que morreu foi lá pegar a chave. Ele foi lá pegar o domínio da morte.
Nós já não morremos mais, aleluia. Tem a morte da carne, mas a gente passa, que nem disse Billy Graham, de um passo para outro. Pastor Oswaldo está pregando, Deus arrebata, pá, cai no chão. Passei daqui para aqui, para a vida eterna. Para a glória, para a cidade que está preparada para nós. Para a gente cear na mesa do rei. É honra demais. Mas tudo isso não existe mais. Há um silêncio na terra. Há um silêncio no ar. Há choro na casa. Maria está chorando. A mãe de Jesus não para mais de chorar. As irmãs de Lázaro, Marta, não se aguenta mais. O discípulo está todo mundo ali chorando. Pedro está triste, porque negou Jesus. Pedro está se condenando. Eu tenho parte disso aí. Eu fui covarde. Eu fiz que nem Judas. Eu fui e neguei. E eu disse que não negaria ele. Deus, para. Oh, Deus. Eu falei que não negaria ele, Maria. Eu neguei. Mas Pedro, Jesus não te abandonou. Deus não abandona, Pedro. Permanece. Oh, aleluia. Tudo perdido. A salvação, a esperança não existe. Eles olham para a gente rindo, zombando. Mas a alegria vem de manhã. Aleluia. Aí nós vamos ver o desfecho da história. Oh, glória. Eu falei para vocês que eu vou invocar e vou sentir a presença. Sinta aí também que Deus está presente. Aleluia. Glória. A última parte, Pedro. 1 João. Glória a Deus. E ele estava aqui, Mateus, né? E ele estava aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Maria está triste. Está todo mundo triste. Ela vai para o túmulo querendo ungir. Ela quer ter Jesus morto, mas que ela possa ungir. Ela não está preocupada se podia entrar ou não. De repente ela não vê a pedra. Ela vai perguntar: onde é que colocaram meu Jesus? Vão dizer para ela, o anjo vai dizer que ele não está aqui, mulher. Porque chora. Ele já ressuscitou. O céu se alegra. O sol brilha. As nuvens, a lua, os astros, as estrelas estão glorificando. No céu está todo mundo dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Abraão, lá no paraíso, está contemplando. Jesus, por amar de tal maneira, a geração de Noé que morreu no dilúvio, está lá no Hades,
o pré-julgamento, no pré-inferno, não é dentro do inferno. Ele desce. Enquanto está todo mundo chorando, ele está agindo. Ele vai pregar para eles. Ele vai dizer: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Quem está aí já perdido, se crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem quer vir? Dezenas de milhares. Eu quero e sai. Sai do sofrimento, da possível condenação eterna por seio de Abraão. Quem sabe se até Faraó também não se arrependeu lá e ouviu a voz de Jesus e também foi. Porque Jesus não prega para panelinha, ele prega para todos. Todos foram chamados, mas nem todos quiseram. Ele não chamou uma meia dúzia. Foi dado o poder de todo aquele que nele crê ter a vida eterna. Foi dado poder, eu tenho muito poder, você tem. A vida eterna é minha. Se eu quiser, é minha. Foi dado o poder, eu não preciso ficar mendigando. Eu não preciso, eu tenho só que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou por mim, e eu falar: eu creio, eu aceito, eu vou viver a Tua palavra, o céu é meu. Ou seja, isso é o poder que nós temos na mão, de praticar o bem, viver a palavra, para ter o céu, para viver a vida eterna. Mas aí Maria se alegra, Maria corre, Maria chora, não sabe se corre, se chora, para ir chegar lá e dizer para todo mundo. E aí a alegria vem pela manhã. O diabo e o inferno estão com medo, está assustado, porque o julgamento deles já foi selado. O Filho de Deus não fracassou. O Filho de Deus aceitou morrer na cruz, sofrer, levou meus pecados nossos. Tudo foi para Ele comprou todas as nossas dívidas. E ninguém paga, ninguém pode me cobrar recurso financeiro para adorar, para cantar, porque Ele já pagou o preço. Não tem outro, não vai ter um Maomé, não vai ter Buda, não vai ter ninguém que vai dizer: vou morrer pela humanidade. Jesus já morreu. Jesus ressuscitou, e quem ressuscitou não morre mais. Jesus não morre mais. Já ressuscitou, amados. Já está à direita do Pai. Oh, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Mesmo a gente não merecendo nada. Aí a gente diz: por que Deus nos ama? Será que é porque nós somos bons? É porque Deus é bom. A bondade de Deus é de tal maneira que o indivíduo pode pecar 1 milhão de vezes se ele der conta por dia. Que se ele se arrepender de coração, Deus está perdoando ele. Ah, mas Deus perdoa esse cara demais. Nabucodonosor cerca uma cidade, leva o povo como escravo, 70 anos no cativeiro. Ruim, perverso, cruel, um rei sanguinário. Mas ele, Nabucodonosor, vai reconhecer que Deus é Deus, vai aceitar Jesus. Na época não tinha o Cristo lá com ele, a gente fala que ele está aceitando Deus, a palavra. E Deus vai e diz assim: ai daquele, pastor William, que tocar no meu servo Nabucodonosor. Mas Deus, esse Nabucodonosor não presta. 70 anos de cativeiro, escravizou o povo, e tu ainda diz: ai daquele que tocar no meu servo Nabucodonosor. Por que Deus fez isso? É porque Deus é bom. E por que a gente não perdoa nossos irmãos? É porque a gente não presta. Ah, mas eu tinha que perdoar eles e amar. Porque eu tinha, não por ele ser ruim, mas porque eu sou bom.
É porque a bondade de Deus está em mim. Ah, mas fulano, ciclano. Por que você faz isso? É porque Deus é bom. A bondade de Deus está em você e você transmite. Amados, finalizando. Jesus chega lá na casa. Maria diz, Jesus veio, ressuscitou. Oh, aleluia. Aí todo mundo não sabe o que fazer. Pedro corre lá no túmulo para ver se era verdade. Volta para casa. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, está numa tristeza, num choro. Jesus se junta a eles e diz, o que está acontecendo? O que vocês estão vivendo? Ah, um grande profeta. Ah, o nosso Jesus, aqui que a gente acreditava, mas ele era apenas um homem, morreu. Aí Jesus senta na mesa como o pão e ele diz, é meu Jesus. Oh, é meu Jesus, já era de noite. Eles poderiam ser assaltados e mortos. Eles voltam para Jerusalém, onde estão os 12, não quer saber se é de noite, se vai ser assaltado. O Jesus ressuscitou. Chega lá, está todo mundo, o mestre aparece. Oh, maravilhoso. O Deus que não abandona. O Deus que tem misericórdia de mim, de todos nós. Ele aparece, a paz seja convosco. Oh, aleluia, Jesus vive. Vale a pena os discípulos se unem, vamos levar esse evangelho. E ele chega para Pedro e depois lhe diz, Pedro, se tu me amas, apacenta a minha igreja. E Pedro está pensando, mas ele nem vai olhar para mim, ele vai ficar jogando piadinha. E ele ama Pedro, ele ama todo mundo. E ele foi para o céu, ressuscitou, Jesus vive. E hoje nós vivemos a vontade, a certeza de que um dia nós vamos viver com Ele eternamente. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Bênção de Deus, né, irmãos? É isso que a igreja precisa. Mensagem cristocêntrica.